الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos de novo, alhamdulillah. Hoje a casa está cheia, bastante gente nova e bastante visitas, e acho que isso, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, quando derrama sobre o casal novo, casamento sempre é bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, porque o contrato diz que o contrato do casamento é o contrato mais rico e mais certo e mais eterno de todos os contratos que existem na face da terra, o contrato do casamento. Mas antes de falar de casamento, né, a gente só está desejando boas-vindas, também boas-vindas aos nossos queridos irmãos, sempre a gente cumprimenta da internet. Sejam bem-vindos e que estão acompanhando sempre as nossas palestras. A gente está bem emocionado e bem feliz aqui com tanta gente que está aqui e também com a presença de vocês, inshallah. Agradeço a todo mundo pela presença, em especial agradecemos ao Sheikh Ahmed pela honra que nos dá, e dá até sem jeito de fazer a palestra na presença dele. O certo é ele tem que estar fazendo a palestra. Allah yahfadak ya rabbi, jazak al-khair. Também, ao desejar boas-vindas aos nossos queridos irmãos em Sayyidina Adam, aos que não são muçulmanos, que estão de visita aqui, por respeito, a gente quer fazer uma pequena apresentação do que é o islamismo, né? Para se entender esse conchego que a gente tem aqui nas nossas mesquitas, em todas as mesquitas, e em especial aqui a Mesquita Nur, né? Então, o nosso Islã, alhamdulillah, é tão fácil e tão prático, que se baseia em 5 pilares, né? Fazendo os 5 pilares, você praticamente é abençoado e aceito por Allah subhanahu wa ta'ala e cumpre a religião. É tão fácil e tão prático cumprir a religião islâmica, que é a última das religiões e que é a do início. Ela é do início do Sayyidina Adam, do Adão, né, até hoje. É uma religião só. Os mensageiros de Deus, os livros sagrados que foram sendo revelados de Deus para todos os mensageiros, até o último derradeiro de todos, que é o Muhammad, que a paz esteja com todos eles. Todos eles era o Islã. O Islã significa se dedicar totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala, submissão totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa o Islã só. Não é um nome especial, não é algo diferente e difícil. Quais são esses 5 pilares que a gente tem que praticar para ser muçulmano? Primeiro de tudo, para tudo que a gente for fazer, a gente precisa de chave, né? Precisa entrar. Em qualquer lugar que a gente precisa de chave, que a gente for entrar, precisa de chave para entrar, chave de lugar, chave da... Às vezes, para entrar numa pessoa, se conquistar essa pessoa, precisa descobrir a chave dela. O que é a chave dela? É algo especial que você pode conquistar ela. E a chave do Islã, o que é? É 2 palavras, 2 testemunhos que você testemunha. Testemunho que não há divindade a não ser nosso Criador, e testemunha que o Muhammad, né, é o derradeiro de todos os mensageiros. Isso significa estar testemunhando também sobre os outros mensageiros, né? O segundo pilar já está dentro do Islã. Fazendo isso já está dentro do Islã. O segundo pilar é praticar as orações, 5 orações. 5 orações que te faz ligado diretamente com o seu Criador o dia inteiro, 24 horas por dia, né? Sem eles você não tem esse contato. Então você precisa de contato, não precisa de intermediário entre você e seu Criador, né? Então a gente precisa o dia inteiro de alimentação para essa alma que movimenta o corpo, que movimenta tudo, que alimenta tudo no nosso corpo. E o alimento da alma é a oração, é o contato com o seu Criador, né? Tem coisa mais fácil, 5 orações por dia para poder praticar, para poder chegar ao seu Criador, para poder alimentar a sua alma. Hoje muita gente entra em depressão, entra em problemas assim, psiquiátricos dentro de si por causa disso, por causa dessa falta de contato com o seu Criador. É tão importante o contato com o seu Criador, que é muito mais do que a alimentação física.
do corpo. A alimentação física do corpo, tem gente que se alimenta 2 vezes só por dia, tem gente no máximo 3 vezes. Mas a da alma, 5 vezes por dia. Tem que ser 5 vezes por dia. São organizados, que organizam o corpo. A gente está indo rápido, porque temos o outro compromisso, que é o do casamento, e a palestra do casamento. O terceiro pilar é fazer o zakat, a doação. E a nossa doação é tão simples, e tão fácil, e tão prática, que é exatamente também tudo entre você e o seu Criador. Não precisa ninguém saber, não precisa você doar isso e na mesquita, em lugar nenhum. Você precisa doar para um pobre necessitado. 2,5% do seu lucro anual para um pobre necessitado, que você mesmo pode procurar, porque ninguém deve saber, inclusive, só entre você e seu Criador. Quem de água? Então, essa doação é necessária para nos alimentar, né? Para nos completar o círculo da vida, o círculo social da vida. Por quê? Porque a alimentação de um pobre, que você possa doar esse dinheiro, estava exatamente, Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda, Deus louvado seja, ele manda o alimento de todo mundo, e às vezes manda o alimento de um pobre dentro do seu dinheiro. Então, se você não dividir, se você não doar esses 2,5%, o que vai acontecer? Esse pobre vai passar fome, né? Então, esse dinheiro não é seu. É como se é tão grave, aqueles que têm esse zakat dentro do seu dinheiro e não tira para doar, é tão grave quanto roubar. Talvez até mais. Por quê? Porque é dele, é do pobre. Você não doou, deixou ele passando fome. Não é seu, né? Esse mais um pilar. O quarto pilar é o jejum. Fazer prática de jejum uma vez, né, um mês por ano. Esse jejum, ele tem 2 valiosíssimas razões, né? É o lado espiritual, que é o contato com seu Criador. Quando você adora Allah subhanahu wa ta'ala disse assim, que todas adorações e todas as práticas de adorações que o muçulmano faz, todo mundo sabe a recompensa dela. Todo mundo sabe mais ou menos aonde vai atingir. Menos o jejum. O jejum é um segredo entre você e seu Criador. É uma surpresa, um presente surpresa que Deus preserva para a gente no dia de Jesus final. Esse é o lado espiritual. Lógico que tem muito mais, mas resumindo, o lado material, né? Já pensou quando você vê um pobre na rua, passando fome, passando necessidade, talvez apanhando, alguma coisa, alguma dificuldade que estiver passando na rua? Se você não estiver passando igual a ele, né, você vai falar o quê? Coitado, né? Coitado. Igual um ditado nosso libanês que fala, né? Aquele que está apanhando com o chicote não é igual aquele que está contando. Quer dizer, quando você fala coitado e sente por ele, simplesmente passou um pouco ali e você esqueceu, já era. Mas se você passar pelo mesmo que ele está passando, aí sim, aí você vai valorizar o que ele está passando. Então o jejum é isso. O jejum você praticamente um mês, né? Lógico que a gente quebra o jejum no final do dia. Um mês fazendo o jejum, você vai sentir na pele exatamente que aquele pobre está sentindo. E no final do jejum, lógico que você tem que tirar uma recompensa, um dinheiro, uma doação para os pobres, justamente porque sentiu aquilo que o pobre sentiu e levou para doar. Esse é o lado mais ou menos material. Também tem muito mais, mas resumindo. Último pilar, a peregrinação. A peregrinação a gente faz uma vez na vida para quem puder, para quem tem, né, condição de fazer. Faz a peregrinação, visita a Meca uma vez na vida. Quem quiser fazer mais, tudo bem, mas uma vez na vida que é obrigatório para quem tem condição, né? Se completou as condições físicas, materiais, familiar, né? Tudo completo, tem que deixar sua família bem também para ir, tudo completo, aí você pode fazer esse último pilar do Islã. Resumindo tudo isso, a gente vê em todos eles a gente vê justificativa, tipo no jejum, no zakat, no hajj, justificativa para não fazer. Quem não tem condição não precisa fazer.
Tipo, no jejum, quem está doente, um idoso que está tomando remédio direto, a mulher grávida, a mulher que está amamentando, esses daí são perdoados de fazer o jejum obrigatório. Alguns têm que pagar pelo, assim, dinheiro ou um prato de comida para um pobre, outros não, que pode repetir depois, né? Outras coisas, o Hajj também, para quem não tem condição, também é perdoado, né? E o Zakat também, quem não tem dinheiro, que não se completa o dinheiro para doar, para fazer doação, não vai doar, não vai precisar. Mas o contato diretamente com o nosso Criador, tem alguma justificativa? Não. Nenhuma. Deus disse assim, você está deitado, você pode rezar, se está doente, assim, pode rezar sentado. Se está inválido, de vez você não pode estar no hospital, está deitado assim, você pode rezar com a cabeça, com os olhos. Qualquer movimento você pode fazer, só se tiver inconsciente ou débil mental. Ninguém vai querer ser débil mental para não praticar a oração, o nosso contato com o nosso Criador, né? Então, para ser muçulmano não custa nada, que é a chave, e para fazer a prática das orações também não custa nada, então todo mundo pode fazer, né? Esses que são, que não tem jeito, tem que fazer, né? São fáceis para todo mundo praticar, pobre, rico, doente, inteiro, mulher, homem, cor, não importa, todo mundo pode praticar. Então tem que praticar. E aqueles três que as pessoas não têm condição, não precisa praticar, né? Não precisa fazer se não tiver condição nenhuma. Não é que não precisa de vez, não precisa se não tiver condição nenhuma, aí é perdoado para fazer. Esse é o Islã, resumindo, em 5 pilares, essa base dele, o que a gente tem de prática. Tem as crenças que a gente acredita em tudo. Lógico, em primeiro lugar, acredita em Deus único, sem nenhuma parceria, sem nenhuma, assim, incluir alguma coisa, associar alguma coisa ao nosso Criador. Isso é até falta de respeito você associar alguém a ele, né? E tem a crença nos anjos, nos profetas, nos livros sagrados, todos os livros sagrados e todos os anjos, como estava falando sobre os livros, esses mensageiros, todos eles que Deus mandou durante o decorrer do tempo, desde o Adão até hoje, eles são como corrente, um liga ao outro. Todos os livros sagrados estão incluídos num livro só. Toda vez que vem um mensageiro, ele pratica todo que veio antes dele e vem mais algumas mensagens para ele, né? Todas as mensagens que vieram para a Terra são 104 mensagens que vieram em todo o decorrer do tempo. E todos eles estão no Alcorão Sagrado. Quer dizer, não precisa, cada vez que chega um mensageiro, não, a minha religião é essa, a minha religião é aquela, cada um pratica a sua. Lógico, todo mundo se respeita, todo mundo respeita a religião do outro. Mas, na verdade, todas elas são resumidas num livro só, numa religião só, né? Sempre a derradeira, sempre a última é que tem que ser seguida por Allah. Essa é mais ou menos uma ideia. Essa é uma ideia do islamismo, o que é o islamismo, e como é fácil praticar o islamismo, e como é fácil entrar no islamismo inclusive, né? Não tem batismo, não tem nenhum tipo de prática, apenas essa chave, né? Já é muçulmano. Vindo para nossa palestra hoje, que é o casamento, sobre o casamento. Nosso normal, as nossas palestras sempre uma palestra sobre os nomes, sobre os sinais do fim, e uma outra palestra que a gente faz assim, uma vez assim, uma vez a história dos profetas, a história dos mensageiros. Inclusive interessante para entender a história toda dos profetas e como vieram, interessante assistir todos. Quem não acompanhou pode acompanhar na internet. Tem todos, alhamdulillah, estão sendo gravados, estão todos na internet. Mas hoje, pelo motivo do casamento dos nossos irmãos, nós temos 2 casamentos ainda hoje, ou um só? 2. Ótimo. Pelo motivo do casamento dos nossos irmãos que estão aqui, né, a gente escolheu de fazer uma palestra aí. Vou resumir um pouco também, porque atrasamos um pouco no caminho. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão fala assim, no versículo وَجَعَلَ لَكُمْ
né? Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala fez da gente as suas esposas, né? Todo mundo sabe como foi, a Eva foi criada do Adão, todo mundo sabe, inclusive não muçulmano sabe, foi criado do Adão. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, para que possa morar com ela, ou para ter com ela o conforto. Isso, quando a gente fala de homem para mulher e etc., a gente está querendo dizer dos dois lados, mesma coisa dos dois lados. Mas a linguagem religiosa sempre fala numa linguagem de masculina, parece masculina, mas não é. Geralmente Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do ser humano, fala o homem em geral, a mulher e o homem é o homem, né? Fez da gente, né, esposa para morar-se, ou esposo para morar-se assim, e criou entre vós, né, o amor, o carinho, né, e a misericórdia. Isso que é o mais importante, né? Entre as coisas que eu estava pesquisando sobre esse assunto, o chefe disse assim que muita gente fala assim sobre a misericórdia, sobre o amor que existe entre os casais. Tem um monte de piada que fala que passa os 2 meses, já passou, né, o gostoso, bom, não sei o que, depois disso a pessoa, né, já vira rotina, vira normal. Esse sábio falou, não. Quando se faz um casamento certo, quando se faz o casamento com amor, com carinho, religioso inclusive, e praticado da forma que Deus mandou praticar, da forma que Deus ordenou a gente fazer, nunca desanima, nunca vai mudar, nunca, sabe, o carinho ao contrário, vai aumentando. Por que acontece isso hoje, né? A gente vê por aí, o namoro leva 9 anos, 10 anos, e o casamento 6 meses. Máximo. Por que não tem mais amor? Não tem mais amor. Por que não tem mais amor? Será? Né? Por quê? Porque se tornou responsabilidade. Tem responsabilidade em casa, responsabilidade de casamento, de filhos, não sei o quê. Geralmente quem cai fora, o homem, né? Cai fora da responsabilidade hoje em dia. Mas a responsabilidade dos dois, o certo, da família, de criar, sabe, de montar a construção de uma família, é a coisa que mais Deus gosta. Coisa que mais Deus gosta é construir família, fazer filhos, e com essas condições. Começando do começo de tudo, como é que a gente faz para escolher o homem, ou como é que a gente faz para escolher a mulher? Primeira coisa que a gente escolhe na família e na pessoa, a educação e a religião. A educação e a religião. O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse assim, né? إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ façam junto. Se vier aquele que você se aceita dele, a sua religião, a sua prática na religião certa, e a sua educação, se falhar uma, se vier religião, hoje nós estamos falando de religião, estamos no meio de religião, no meio de ambiente religioso. Se falhar a educação, falhou. Tem muitos religiosos que são mal educados. Tem muitos religiosos, existem em todas as religiões, inclusive. E os muçulmanos não são diferentes. Tem religiosos que, inclusive, são mal educados com a esposa. Ou a esposa mal educada com o esposo, né? Geralmente, essa prática, essa confiança, quando se pega confiança, o casal, né, se torna uma liberdade um pouco a mais, às vezes até há um acesso de abuso entre os dois. Aí acaba em briga, acaba em problemas, né? Em outro dito, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando a pessoa se casa, completou a metade da sua fé. Ele falou assim, completa-se a metade da sua fé. O que tem que fazer? Ele falou, pesquisa rapidinho, corre atrás do prejuízo, corre atrás de outra metade da sua fé. Outra metade da sua fé está em vão. Você completou a primeira metade, tem que procurar outra metade, né? Então, outra metade, o que é? As práticas, a religião, o seu contato com o seu Criador, essas coisas que tem que praticar.
Em outro dito, o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: garanta, todo mundo, olha só o que o casamento protege. Ele disse assim: garanta para mim entre a sua boca e o seu colo, né? Quer dizer, os dois lados, que provoca erros, provoca tragédias e coisas assim graves na sociedade. Se garantir essas duas posições, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim: eu garanto o paraíso para vocês. Eu garanto o paraíso para vocês. Se garantir esses dois lados. Vamos explicar um pouquinho. Esses dois lados o quê? Primeiro a boca. Por que garantir? Ele falou entre os lábios. Garantir a boca. Porque a língua solta, Allahu Akbar, só traz tragédia, né? Uma coisinha assim, as pessoas faz dela, né? Inclusive até prejudica nos casamentos, né? Fulano foi casar, acontece alguma coisa, aí todo mundo fica falando. Olha só, se ele não soube escolher. Se ele tivesse escolhido fulano, se ele tivesse escolhido fulana e não sei o que, a família também isso, a família aquilo, né? Acaba, né? E, às vezes de uma palavra para outra, essas coisas. Ou os pais da noiva escutam alguma coisa, pensa que ele soltou alguma coisa, ou ele escuta alguma coisa e fala, estão falando assim porque tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa de defeito nessa moça, então acaba até desistindo. O que a gente causou? Tragédia nesse relacionamento que podia ter um futuro brilhante, um futuro de casamento decente, um futuro. Por que também protege de outro lado? Protegendo o colo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou. Porque no colo, hoje em dia, a liberdade que existe no mundo ocidental de relacionamento, uma liberdade solta, né? Por isso que quando casa, quando está namorando 9 anos e 10 anos, faz o que quer. Tem tudo liberado. Quando vai casar, vai aumentar a responsabilidade só. Não tem nada, nenhuma novidade. Já foi tudo. Todas as novidades já foram. Então o que acontece? Cai o nível de amor. Por quê? Porque inclusive estão vivendo junto. Antes não estava. Cada um estava na casa dos pais dele, demorava para ver essas coisas. Sempre tinha uma saudade. Mas quando se tem esse tipo de relacionamento, quando chega a viver junto, acaba querendo o quê? Distância, cada um, né? Não tem novidade, não tem mais nenhum tipo de novidade. Por isso que o casamento islâmico, a gente sempre percebe, o casamento islâmico, principalmente no Oriente, demora mais, vive mais, talvez eternamente, na maioria dos casos. Por quê? Porque não existe isso no namoro, né? A regra islâmica não existe isso no namoro, não tem essa liberdade. O que vai acontecer? Quando se namora um tempo, vamos supor 6 meses, 1 ano, que seja, que depende do casal, depois casa, as novidades que ele ia descobrir quando estava noivo, vai descobrir quando casado. O que isso vai acontecer? Cada vez, né, que se relaciona, cada vez que está com a sua família dentro de casa, né, isso vai criando amor, isso vai criando carinho entre os dois. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam vai criar mawadda, quer dizer, carinho, amor e a misericórdia entre os dois, né? Principalmente quando vem filhos também, estão juntos, né? Isso aumenta a misericórdia, aumenta o amor pela família e pelos filhos. Os filhos faz também chegar o amor. E vão curtindo cada fase por fase da vida. A fase do casamento, e depois a fase de ficar a mulher grávida, no caso, e vão descobrindo as coisas junto, vão conquistando coisas mundanas também junto. Depois vem os filhos, outra fase bonita dos filhos quando são pequenos, depois fase quando são jovens e assim por diante. Isso cada vez vai aumentar mais o carinho e o amor, e o principal, porque o amor só vem do respeito, isso que é o principal. Não tem esse relacionamento que o amor aumenta, e o amor repentino, assim, que vem rápido, ele é igualzinho, que ele vem e ele vai, né? Ele vem rápido e vai rápido, né? É fogo de palha, rapidinho, vai, isso que a gente chama hoje, na linguagem de hoje, de paixão. Rapidinho, chega e vai. Então não se baseia casamento nisso. Sabe, o importante nisso, tem até mais assuntos, mas o mais forte de todos, o causador principal, o maior vitorioso, que fica super feliz quando se separa, né? E a maior
obra-prima dele, a maior obra-prima dele, que ele fica feliz com ela, quando ele faz isso. Quem que sabe que é? Shaitan. Por quê? Diz que ele tem exército enorme, para cada uma pessoa tem um. Ele acompanha cada um, né? E aqueles que são mais espertos, que apronta e faz, sabe, estragos na vida das pessoas, aqueles que fazem estrago bem forte assim, sabe, vão lá e leva o relatório para ele, lá no trono dele. Ou fala para ele, eu fiz destruição, né, do comércio de uma pessoa, sabe, fiz ele matar uma pessoa, fiz ele fazer, maravilha, você é esperto, aqui do meu lado dele. Aí o outro vem, eu fiz esse estrago, eu fiz aquilo, sabe, fiz duas crianças brigar, até chegar aos pais, e os pais brigaram, um matou o outro, um foi para o cemitério, outro para a cadeia. Maravilha, senta aqui, você é o bom. Aí chega o terceiro, e o terceiro fala para ele assim, eu fiz estrago entre dois casais, fiquei provocando até eles se separaram. Ele falou, a melhor obra que você faz, ele fala para ele, a melhor obra que você fez, é o melhor de todos você. Olha só a felicidade dele. Por quê? Ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem, sabe, tudo cheio. Por quê? Porque por nossa causa ele saiu do paraíso. E ele quer sair do paraíso e entrou no inferno. E ele quer levar todo mundo. Ele prometeu para o nosso Criador. Ele falou, vou levar todos. Ninguém vai escapar. E Deus desafiou ele. Não, vão ser poucos que vão com você para o inferno, né? E ele prometeu e ele vai cumprir. E para isso, Deus deixou bem claro, diz que al-halal, né, أعظم شو اسمه أو أبغض الحلال عند الله الطلاق. Quer dizer, o mais odioso permitido para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, né? Mas é permitido. O que é? Separação de casal. Quando se separa um casal, balança o trono de Deus. É gravíssimo, é muito grave. E olha como é que está acontecendo hoje. Olha como é que está acontecendo. Chega, de repente, assim, um casal briga por coisa mínima, não vale nada, não tem nenhum motivo para isso. Não tem mais amor entre a gente, cada um vai para o seu lado. Quem paga o pato? Por isso que Deus não gosta. Quem paga o pato? Geralmente os filhos. E os filhos são o quê? São a geração futura. Por isso, é o futuro abalado, a sociedade é abalada, tudo é abalado, é o país abalado, por causa da separação, né? Então, o amor tem que ser criado assim, entre o casal, no início, e ir aumentando. Se tiver alguma falha, tiver algum erro, alguma coisa assim, por isso tem que escolher o religioso. Aí, o casal tem que buscar saber o que está acontecendo, por que está assim, né? Vamos resolver, vamos solucionar, ter uma sessão de conversa sempre entre os casais dentro de casa, em particular, para poder, antes de chegar aos outros que vêm reconciliar. No Islã tem que ter isso daí, ao mesmo tempo tem que ter, se houver uma briga, alguma coisa assim, antes de separar, tem que anunciar, avisar a família. Por isso no Corão diz assim, vai Hakam, juiz da família dela, juiz da família dele, conversa com eles, e se eles tivessem intenção de esses dois que foram reconciliar, se eles tivessem intenção de reconciliar mesmo de verdade, Allah subhanahu wa ta'ala vai reconciliar entre eles. Tanto é, um exemplo disso, o Sayyidina Umar, uma vez teve um casal assim que estava em intriga, ele mandou dois, um da família dela, como mandou o Alcorão, ele era o governante, mandou dois ir lá reconciliar entre dois casais. Aí daqui a pouco eles voltaram, e aí? Ele perguntou para eles, e aí, como é que foi? Eles falaram, um deles estava rindo ainda. Ele falou, eles não querem se reconciliar. Como é que é? Não querem, não reconciliar, não. Ele pegou um pedacinho de pau que estava com ele e começou a bater nos dois. Falou, que culpa que a gente tem? Eles não querem. Ele falou, o que está escrito no Alcorão? Está escrito, se os dois for com intenção
de reconciliar de verdade, de dentro do coração, Allah não é vocês que vão reconciliar. Vocês vão fazer pelos motivos, mas Allah vai reconciliar entre eles. Quer dizer, Deus vai reconciliar entre eles. Garantido, quem tem fé, ele sabe que é garantido isso. Então, ele falou assim, mas que culpa que a gente tem? Ele falou, a culpa é que vocês não foram com boa intenção. Né? Se tivesse com boa intenção, Allah subhanahu wa ta'ala teria reconciliado entre eles. Antes de passar para o outro lado, diz que também o sábio que falou sobre esse assunto, ele falou assim, likulli shahwa, quer dizer, para cada vontade, para cada gosto que as pessoas têm, existe um caminho lícito, um caminho halal, lícito, para cada coisa. E para o casamento existe também o caminho lícito. O que é o caminho lícito? O casamento, né? Agora, como todo mundo usa livre, e quando é o casamento, quando você usa o caminho limpo, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. Tem muita gente aqui justifica, assim no Ocidente, justifica que, a gente sai junto, eu saio com mulheres, alguns colegas falam pra gente assim, sai com mulheres assim, é permitido? Ué, não é para isso que Deus criou? Não é para isso, mas dentro do permitido, dentro do halal, dentro do casamento, não é fora, não é vontade assim. Não é qualquer um que chega e ela sai com um, com outro, não pode. Existem limites, tanto é que é ilícito, tanto é que é errado, está criando um monte de doença hoje na sociedade ocidental, doenças graves. Por quê? Porque é fora da permissão do nosso Criador, fora da permissão. Então tem que ser sempre, tudo que Deus criou para a gente, tudo que criou para nossa vontade, criou sempre o caminho lícito, o caminho certo para a gente seguir. Mais um também dito, para a gente só entender o valor, porque existem às vezes intrigas que envolvem a família do noivo e a família da noiva, né? Quando você tem intriga, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falava para ele quem é o melhor homem na vida de uma mulher, assim, o mais importante. Aí o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou assim, o mais importante homem na vida de uma mulher é seu marido. O mais importante do que o pai. Depois que casa, até mais importante do que o pai. E para a mulher? E para o homem? O mais importante para ele, será que é a mulher? Mãe. Não, a mãe. E quantos casos hoje que existem, até de separação às vezes, e intrigas por causa da sogra. E a sogra é a maior piada hoje, no mundo inteiro. A sogra, maior piada. E se a sua mãe entrar nessa porta, eu saio por outra. Se não der jeito aí na sua mãe, a língua dela que está estragando a nossa vida, que não sei o quê, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, a gente tem que incentivar a mulher, se for uma mulher, que ela sabe que no futuro ela vai ser mãe, no futuro ela vai ser sogra, entendeu? A mulher que pensa assim desse jeito, ela sabe que ela vai ser importante na vida do filho, né? A gente tem casos assim, até casos entre a gente, os muçulmanos, né? Que a esposa briga com o filho, coloca ele contra a parede assim, por causa da mãe dele, não quer saber, e tudo. Subhanallah, isso é gravíssimo. A gente pensa que as coisas estão indo assim, mas se a pessoa não pagar aqui, vai pagar lá. Vai pagar lá, não tem. A justiça é justiça. Tem que ser, ter a doutrina que Deus ordenou a gente fazer. Então, mais importante, hoje não tem chocolate nas perguntas depois da palestra, a gente sempre faz por causa do tempo, mas na próxima eu vou deixar essas perguntas todas prontas. Então, quem é o mais importante homem na vida da mulher? Marido. Você tem mais um chocolate para semana que vem. E quem é a mulher mais importante na vida do homem? A mãe. Cuida da sua mãe direitinho.
Tem um dito também fortíssimo do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz assim, subhanallah, a gente vai traduzir assim, mas só que no árabe ele é muito mais forte ainda. Na língua árabe, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, أوصيكم بالنساء, فوالله ما أكرمهم إلا كريم ولا أهانهم إلا لئيم. ما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم. O Rasul sallallahu alaihi wasallam fala de novo, وهن يغلبن سبحان الله وهن يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. Olha só a educação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês entenderam? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou: أنا أحب أن أكون كريما مغلوبا على أن أكون لئيما غالبا. أعوذ بالله. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim, a recomendação, ele recomenda aos homens, porque sempre os homens têm um pouco mais força assim. Hoje a gente sabe casos, tanto no Ocidente como no Oriente, casos demais assim. Tanto é que hoje aqui tem a lei Maria da Penha, né? Então, porque sempre o homem é um pouco mais violento, vamos por dizer assim. Então o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou: recomendo vocês aos homens, as mulheres khair, quer dizer bem, tratem ela bem, né? Porque aquele não tratam ela bem a não ser aquele bondoso, né? E maltrata aquele laim significa o quê? Maldoso, covarde, né? Só. E elas sempre vencem. Geralmente isso acontece no tratamento. Ela sempre vence no relacionamento em casa, ele carinho, o generoso, né? Que trata ela bem. Ela sempre vence, né? Na disputa. Geralmente acontece isso, inclusive algumas pessoas ficam com medo. Até as mulheres ficam com medo. Se tratar o homem bem, ele vai montar, né? Então vamos colocar limites nesse negócio. Não vamos tratar bem, né? E os homens pensam assim também. Então, que nem o profeta disse assim, só trata elas bem o generoso e só trata mal o ignorante, né? Ruim, maldoso, né? E elas vencem no relacionamento, elas vencem o bondoso, né? O generoso. Elas vencem, porque o generoso sempre está tratando bem, e ela acaba avançando, né? Como diz o ditado. E vence elas sempre quem? O ruim, o ignorante, né? Que trata mal, sempre ele vence. E o profeta disse o quê? Disse: eu prefiro ser o generoso vencido, quer dizer, vencido por ela, do que, né, ser o ruim, né, e o maldoso que vence sobre ela. Olha só, o maior exemplo nosso. Quem é o maior exemplo para a gente de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, né? Agora, para resumir e para finalizar isso, qual a melhor coisa para melhorar o tratamento, para ter um bom casamento? Muitas vezes, a escolha foi boa, a família escolheu bem, tanto do homem como da mulher. Mas durante o casamento, subhanallah, todas as pessoas, durante o casamento, muda a personalidade dela. Muda, tanto o homem como a mulher. Muda bastante. Então ele, às vezes, pensa, escolhi errado, hein? Essa dancei. E a mulher também, mesma coisa. Escolhi errado, né? Olha, surpresas, como diz, né, o ditado, o casamento caixa de quê? De surpresas, né? Então está cheio sempre de caixa de surpresa. Qual a solução para a gente não ter essa caixa de surpresa, não abrir essa caixa de surpresa no meio do casamento? No início muito maravilha, muito bom, e depois abre a caixa de surpresa, acaba tragédia, e tragédia só acontece por isso. Qual a melhor coisa? Diz que a melhor coisa é o seu relacionamento com o seu Criador. Essa é a melhor coisa.
Sempre o melhor relacionamento, assim, o maior relacionamento que vai vencer, que vai ser abençoado, que Allah subhanahu wa ta'ala vai abençoar, é seu relacionamento com seu Criador. Aos poucos, se a mulher não tem essa boa relação com seu Criador, aos poucos ela vai ver de você um exemplo e ela vai mudar. Se for também vice-versa, que o homem é um pouco mal educado, que não foi muito religioso, tanto que esperava, ou enganou, no caso, também tenha a mulher relacionamento bom com o seu Criador, sempre mantém seu relacionamento bom com o seu Criador, que Allah subhanahu wa ta'ala vai mudar essa realidade e vai, não vai deixar abrir essa caixa de surpresa. Sempre vai viver tranquilos. Como dizemos, felicidades, paixão, essas coisas, isso, ilusão. Felicidade a gente sente, sim, quando a gente vive uma vida tranquila, uma vida que agrada, uma vida de respeito. Quando se tem respeito das duas partes, pode ter certeza que vai viver tranquilo eternamente. E quando se tem relacionamento bom com seu Criador e acaba um mudando o outro, e muda para todo mundo quer um bom relacionamento com seu Criador, às vezes a pessoa falha, a pessoa distante, né? Mas no fundo ela quer um relacionamento com seu Criador bom, né? Então, sempre, mesmo que ele seja fraco, com o tempo isso vai mudar, né? A esposa pode ser melhor um pouco, ou o esposo pode ser melhor um pouco, e vai mudar para bom relacionamento. No resultado vai ser o quê? Desse casal bem virtuoso, bem próximo ao seu Criador, vai sair o quê? Vai ser filhos virtuosos também. Filhos que vão ter contato com o seu Criador. Hoje a gente sabe, a gente vê alguns muçulmanos que têm filhos, né? Que toda a vida eles, distante da religião, atrás do comércio, atrás do dinheiro, atrás das coisas mundanas, e largando os filhos, né? E hoje se arrepende, hoje fala, eu dou qualquer coisa para meu filho voltar para a religião. É poucos que falam assim. Muitos, eles ficam atrás da vida, até com 90 anos de vida, ele está atrás das coisas mundanas. Mas esses que se arrependem e voltam, ele fala, pago qualquer valor para meu filho voltar para a religião. Não é qualquer um que consegue voltar, não é qualquer um que é merecedor da misericórdia de Deus. Só aquele que realmente merece. Quem merece? Quem sempre pratica. Mesmo apesar de que o Satã sempre está tentando distanciar você do seu Criador, né? E você vence, você, mesmo assim com a fé fraca, mas você está praticando a sua prática, a sua religião, não tem problema, aos poucos isso vai mudar e você e a sua família vão ser virtuosos, inshallah. Bom, aqui no final está falando, mas eu já adiantei, falei no início sobre o contrato, né? Contrato de casamento. A gente faz um contrato de casamento religioso simples, e muitas vezes, que nem semana passada o nosso querido Sheikh fez um casamento lá em Jundiaí, só oralmente. Só, não tem contrato, não tem nada. Só que não valeu? Ou esse não é como contrato? Ao contrário, muito melhor que um contrato escrito, muito mais forte. Por quê? Porque o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, quando ele falou, recomendou cuidar bem das mulheres, o que ele falou também? Ele falou, vocês adquiriram, vocês conseguiram conquistar e convencer as suas famílias, a família da mulher, através de quê? Em nome de quê? De Allah. Em nome de Allah e da sunna do seu mensageiro. Então respeite isso. Isso é o contrato eterno. Esse é o contrato eterno, sabe? Toda vez que tem alguma intriga, algum problema assim, eu estou falando assim para quem vai casar novo hoje e para quem já é casado. Isso vale para todo mundo, inshallah, né? Então saiba que esse relacionamento entre você e a sua esposa está ligado com o seu Criador. Em nome de Deus você adquiriu esse casamento. Então respeita Deus, respeita os pais, respeita seus filhos, respeita a sociedade, que vai afetar a sociedade, né? Que espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoa todo mundo que estão aqui, né? Muçulmanos, e quem não é muçulmano, que seja bem-vindo para o Islã, inshallah. Temos até aqui um certificado de conversão também, para quem quiser, seja bem-vindo. E
espero que esse casamento que vai ter aqui e todos os outros casamentos dos muçulmanos sejam abençoados, que Allah subhanahu wa ta'ala faz com que sejam esses e os outros todos permanentes, nunca tem nenhuma intriga entre famílias, entre, né, marido e mulher, inshallah, mesmo os que foram, né, que acham que já foi a parte boa e estão na parte ruim, né? Não pensa isso, pensa só no relacionamento entre o casal que vai levar você ao seu Criador. A vida corre tão rápido, a vida corre tão depressa, tá voando, todo mundo, até as crianças estão percebendo esse sinal. Inclusive na outra palestra a gente falou sobre os sinais do fim, sobre o sinal do tempo, né? Como está correndo o tempo. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou desse sinal, né? O ano fica que nem um mês, e um mês que nem uma semana, e a semana é como um dia, né? E o dia como uma hora. Da outra vez falei o dia como risco, mas não é, não. É o dia como uma hora, e uma hora como se fosse risco de fósforo. Esse é o sinal do fim, não é? Hoje não estamos vivendo isso? Exato. Estamos testemunhando tudo, então não, a gente principalmente nessa geração que nós estamos vendo isso, não temos que achar que o mundo mil maravilha, o mundo é felicidade, o mundo não sei o que, tudo cheio de enfeites e de ilusões que leva as pessoas às vezes à loucura e o erro, né? O mundo não é nada disso, né? O mundo é apenas uma prova que leva a gente para outro mundo eterno, outro mundo verdadeiro, não é esse. Aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim, não vi dessa vida a não ser como se fosse uma árvore, né? Passei nela, passei um pouco embaixo, na sombra da árvore, e depois parti para a vida eterna. E o Sayyidina Nuh, que viveu 1000 e poucos anos, não é? 1050 anos, ele falou como? Ele falou, eu vi dessa vida como se fosse um quintal. Um pequeno quintal. Entrei por uma porta, saí por outra. É assim que a gente deve imaginar esse mundo, apesar de que a nossa vida é curta. Nossa vida é de 60 anos, 70 anos, Allahu A'lam, quanto que a gente vive, e hoje tem muito dos sinais também, a morte repentina. Então, não é nada o que vale que a gente sofre, que a gente briga, que a gente tenha conflitos em casa. Ao contrário, vamos fazer disso construção de uma base, de uma barreira entre a gente e o erro e as falhas, para que a gente chegue bem, inshallah, até o paraíso. Parabéns para quem vai casar adiantado, e parabéns para todos que estão aqui presentes, inshallah, e aqueles que não são casados, que casem logo, porque a provocação do mundo está rapando a gente. Então, inshallah, que Deus abençoe todo mundo, e todo mundo junto, depois quando a gente faz o casamento, inshallah, ore, faz dua pelos noivos para que vivem uma vida eterna, inshallah. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. Que Deus nos faz